Nós estamos passando por um tempo assim tão interessante na sociedade, no geral, né? Eu acho que a gente está passando por um tempo assim de muita informação e pouca instrução. A gente tem muita informação de muitas coisas e tem pouca instrução daquilo que é extremamente importante para a nossa vida. Até mesmo nas nossas mensagens, nas mensagens que são pregadas nos cultos. Hoje, por exemplo, a gente ouve muita mensagem focada no próprio homem. Não que isso seja errado. O que eu quero dizer focada no próprio homem? Tratando, por exemplo, da nossa identidade. Isso é importante, a gente precisa de saber da nossa identidade. Porque aquele que conhece a sua identidade em Cristo, ele é outra pessoa. Né? Também, às vezes, focado naquilo que a gente pode fazer para o Senhor, nas armas que nós temos na guerra, que a gente pode. Isso são mensagens, não são erradas. Mas tem um tipo de mensagem que eu vejo que tem faltado nos nossos dias, que é uma mensagem sobre a volta de Cristo, sobre a volta de Jesus. A gente tem ouvido falar pouco sobre a volta de Jesus. Eu não sou dos melhores para poder falar sobre isso. Como eu vou copiar aqui um pastor que eu conheci, que ele fala o seguinte: se convidar ele para falar sobre a volta de Jesus, ele vai falar em 15 minutos tudo que ele sabe, e no meio ele vai cantar um cântico que dura uns 5 minutos para encher o espaço. Não é muito aquilo que eu estudei, não é muito objeto do meu estudo. Mas há uma parte do que tem a ver com a volta de Cristo que me interessa. Porque quando Cristo voltar, ele vem para buscar a igreja. Não é isso? Então está falando de mim. Porque eu sou a igreja. E eu quero nessa manhã trazer para a nossa breve reflexão 4 questões que a gente precisa tomar cuidado, porque são questões que o próprio Senhor falou. Vai ser assim. Vai ser desse jeito. Porque, afinal de contas, tudo que nós sonhamos como cristãos é aquele dia em que o Senhor vai vir nos buscar. Não é? Eu vivo nessa expectativa, irmãos. Eu sou meio doidão assim. Eu prego que eu não vou morrer. Mas se tiver que morrer também tá bom. Eu lembro do Tim Keller, que é um pastor presbiteriano, escritor muito conhecido. Dizem, o que eu vou falar é aquilo que eu ouvi, que ele faleceu, não sei se foi o ano passado, recentemente. Ele disse que quando ele adoeceu, ele pediu para não orar para ele sarar, porque ele queria encontrar com o Senhor. Meu Deus! Que consciência! Que visão de vida! Já cumpri o meu trabalho, já combati o meu combate, agora eu tenho um propósito de encontrar com o meu Senhor. Então, por favor, não ore. Não ore para a minha saúde. Billy Graham, que todos nós conhecemos tanto, uma das frases atribuídas a ele diz o seguinte: sei que em breve minha vida terminará. Agradeço a Deus por isso e por tudo que Ele me deu nessa vida, mas eu estou ansioso pelo céu. Que coisa linda, irmãos. Eu quero ser esse ansioso pelo céu. E isso vai acontecer um dia. E Ele vai vir. Ele vem buscar a igreja. Amós capítulo 4, versículo 12, é um texto que diz o seguinte: porque isso te farei, ó Israel, prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. A gente tem um contexto que esse texto foi colocado ali, mas a gente tem alguns elementos que a gente pode trazer para a nossa realidade de hoje. Vai haver um encontro. Inquestionável. Questão de tempo. E nós temos que estar preparados para esse encontro. Não é de qualquer jeito. Um casamento, a noiva não esquece da data. Pelo contrário, isso é programado há tantos anos, há tanto tempo antes, é um investimento tão grande. Então, terá um encontro. Agora, o que nós precisamos fazer para nos encontrarmos com o Senhor e sermos aprovados nesse encontro? Sabe de uma outra coisa? No dia desse encontro, nós vamos ter 2 frases. 2. Uma delas é: servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. E a outra frase vai ser: não sei quem é você, o seu lugar é o fogo. Essas 2 frases vão ser ouvidas naquele dia. Depende da situação de cada um.
Mas como eu e você devemos estar, então, naquele tão esperado dia? Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1, está relatando assim, olha. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Agora, preste atenção como termina esse versículo. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Achará fé na terra? Nesse momento, Jesus acha fé no seu coração? Mas para a gente responder essa pergunta, a gente precisa entender que fé que Jesus está falando. Há uma fé que é uma fé natural, ou que a gente pode chamar de fé experimental. Por exemplo, você vai viajar de avião. Você compra uma passagem, às vezes até um ano antes, ou bastante tempo antes, porque compra mais baratinho, né? Tem essa estratégia aí, irmão, tem que ficar esperto. Você compra a passagem, paga na fé de que você vai entrar naquele avião e ele vai te levar no lugar onde você deseja ir. E o que alimenta essa fé? Não, essa empresa é uma empresa séria. Eu já viajei outras vezes. Eu tenho uma experiência com ela. O meu amigo também tem uma experiência, o meu irmão, alguém do meu relacionamento tem uma experiência com ela, que ele pagou e viajou. Não acontece o contrário. Ó, você me leva, se der tudo certo, chega lá eu pago. Não é assim. Então, essa é uma fé experimental. Não é dessa fé, uma fé natural e experimental, não é dessa fé que o texto está falando. A fé que o texto está falando é a fé que está relatada em Judas. É aquela fé que o Espírito Santo coloca em nós, que é fé para salvação. Você realmente crê em Jesus como seu único Salvador? Como o suficiente? Não tem nada mais que possa completar, não há necessidade de completar mais nada, porque Ele é tudo, Ele preenche todos os espaços. Essa é a fé que você tem? A fé que serve, irmãos, é aquela fé que é baseada na palavra de Deus. Eu creio. Porque meu pastor prega, porque lá na igreja canta, porque eu dou até uma contribuição para o missionário. Eu creio. Essa é a fé que a palavra de Deus traz. Se você for em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11 tem um relato lá dos homens de fé. Se você perceber, você tem três coisas importantes naquele texto: visão, fé e obediência. Muito a ver com o que nós ouvimos aqui. Você pode ler Hebreus 11 depois e observar todas as vezes que surgem as palavras ver, olhar, observar, perceber. Noé, diz lá o texto, né, ele foi avisado das coisas que não se via. E o que não via naquela época de Noé? Chuva. Mas porque ele tinha fé numa palavra de Deus, Noé começou a construir uma arca sem nunca ter tido notícia que havia chovido. E presta atenção, não é um barquinho de papel, não é um caiaque, uma canoa, era uma arca. E ele começou a construir aquilo, sem nunca ter chovido. Mas ele tinha fé porque tinha uma palavra de Deus. É isso que nos faz mudar para Piracicaba, porque tem uma palavra de Deus. É isso que nos faz mudar a nossa visão a respeito da vida missionária, do investimento missionário, porque temos uma palavra de Deus. Nós podemos fazer
uma convicção, porque nós temos uma palavra de Deus. Jesus, falando sobre fé, ele cita uma questão lá que todos nós conhecemos do grão de mostarda. Na verdade, eu vejo aquele texto seguinte: Jesus não está falando do tamanho da fé. O que Jesus está querendo dizer naquele evento, no meu ponto de vista, é que não tem fé do tamanho de um grão de mostarda. É o contrário. Não é que a fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente. Não, é porque não existe uma fé daquele tamanho. Porque a fé que vem dele, da palavra dele, não é desse jeito. E ele está dizendo um segredo ali: olha, o que importa não é o tamanho da nossa fé, mas o tamanho do nosso Deus. É isso que importa. É o tamanho daquele em quem nós depositamos a nossa fé. Porque não é o que nós pensamos, imaginamos, mas é aquele que estende a mão sobre nós que faz a diferença. É aquele que nos socorre que faz a diferença. É aquele, eu gosto tanto daquele texto, é aquele que está sentado no alto e sublime trono. É ele que faz a diferença. Ponto. Eu quero te perguntar nessa manhã: que tamanho é Deus para você hoje, agora? Que tamanho é Deus para você agora? E eu volto à pergunta do texto de Lucas: quando o Filho do Homem vier, ele vai achar fé na terra? Ele vai achar fé no seu coração? A gente precisa de estar com isso bem forte dentro de nós. Nós precisamos de fazer isso crescer dentro de nós. Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero ir para a Tua palavra. Eu quero crer em Ti. Eu preciso dessa medida de fé. Eu preciso dessa fé que crê nesse Deus que é tremendo. Nesse Deus que proferiu a palavra dele em nosso favor. Em Jeremias capítulo 32, há um relato tão interessante. O povo estava indo para o cativeiro. Você pode conferir lá depois. E Deus dá uma palavra para Jeremias. Eles estavam presos, irmãos. Constrói esse quadro aí, esse filme na sua mente. O povo estava indo para o cativeiro. Deus fala assim: compra o campo. Vai comprar campo? Eu tenho a palavra, vocês vão voltar para cá. E é tão interessante que Deus manda comprar o campo e fala de duas escrituras: a escritura selada e a escritura comprada. Está lá escrito. E Deus pega e fala: você vai pegar essa escritura e colocar num vaso de barro para ela se conservar, porque ainda vai ter um dia que vocês vão retornar. Agora, eu lendo esse texto, eu falei: gente, olha o que tem aqui, olha os elementos que tem esse texto. Escritura, vaso de barro, colocar dentro para que se preserve. Olha a palavra de Deus, irmãos, olha a importância. Se a gente está falando de fé, a gente não pode ficar divorciado da palavra de Deus. Como que eu e você queremos ter fé se a gente não tem tempo de leitura bíblica? Se a gente não empenha a nossa vida em aprender daquilo que o Senhor escreveu? Eu já falei aqui, eu acho engraçado. Tem gente que fala assim: eu não consigo ler a Bíblia, não, porque assim, eu não consigo entender. Então, irmão, para de ler Apocalipse. Para de ler Levítico. Vai ler João, por enquanto. Depois você vai chegar o dia que você vai ler Apocalipse e falar: que coisa linda. O que eu quero dizer é o seguinte: leia um versículo. Leia 2. Leia um capítulo. Leia um livro. Mas não deixe de ler. Leia quando você acordar, leia antes de deitar, leia na hora do almoço, leia na parte da tarde, leia no celular, leia, não importe, mas não pare de ler. Não deixe de ler a palavra do Senhor. Não deixe de colocar isso dentro do vaso de barro. Porque aqui está a promessa que vai sustentar a sua vida. Aqui está a promessa que vai fazer a sua fé ser uma fé viva. E vai te fazer chegar até aquele dia que o Senhor vai colocar lá e falar assim: achei fé no coração. Bom, um outro texto, uma outra coisa que eu queria, além de fé. Lucas 12, 42 e 43 diz assim: olha,
E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Fazendo o quê, irmãos? Cuidando daqueles que o Senhor colocou sobre suas mãos. Que aqui o texto fala, né? Lhe dar a tempo a sua ração. Em Hebreus 10, 24 está registrado: considerarmos uns aos outros para nos estimularmos ao amor, às boas obras e a congregar. Então, naquele dia, o Senhor vai olhar, e o texto diz que nós lemos no primeiro, fala: haverá fé na terra. E nesse ponto, há uma coisa que o Senhor vem e que precisa encontrar nos nossos corações. E eu fico muito feliz, porque tem muito a ver com a nossa comunidade, assim, sem a gente perceber. Mas o texto que nós vemos fala de obras, fala de amor, de cuidado e de congregar. Nós somos uma comunidade de amor e cuidado. E aqui o texto que nós podemos extrair desses textos, que aquele que espera o Senhor é aquele que pratica obras, boas obras. A questão das boas obras é tão interessante. Por muito tempo, eu não sei se a culpa é de quem ensinou, não, certamente a culpa é de mim, que não aprendi, é a minha culpa, porque eu não aprendi direito. Mas eu tinha essa questão de boas obras, mas boas obras, negócio de boas obras, sabe por que provar que eu sou salvo pelas boas obras? E atrás disso, sabe o que acontece? Não faz nada. Boas obras é coisa do espiritismo. Então eu não vou fazer. Irmãos, que tolice. Que tolice. Boas obras pavimentam a nossa vida cristã. Pavimentam a nossa vida cristã. A gente não pode encolher a mão para aquele que está necessitado. Eu louvo a Deus pela vida da Sheila, pela vida dos irmãos que estão empenhados aqui, com os irmãos aqui da Vila Calafate. Que coisa linda. Esse campo missionário que Deus nos deu. E eu não estava aqui domingo passado, eu não peguei a cartinha, mas eu quero participar. Eu sei que hoje é o último dia, mas eu me comprometo a resolver isso, para poder ver se consigo participar, de dar um presentinho para eles. Fazer alguma coisa. Ser participante naquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Essa exortação de Hebreus que eu acabei de ler aqui, olha, considerarmos uns aos outros para nos estimularmos ao amor, às boas obras e a congregar. Sabem qual contexto que ela está inserida na Bíblia? Se você ler ali, isso é o versículo 24, mas se eu não me engano, o versículo 18, 17, 18, 19, fala daquilo que nós temos, pelo acesso que nós temos à presença do Pai, pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus. Olha o ambiente em que o Senhor incluiu essa questão de cuidar cuidar uns dos outros, essa questão das boas obras, da congregação, do amor ao próximo. Boas obras não salvam ninguém, mas ela é o pavimento daquele que é salvo. Eu não faço alguma coisa para alcançar salvação, mas porque eu fui alcançado por esse amor, o meu coração não aguenta conter isso dentro de mim. Eu preciso de passar isso para as outras pessoas. Elas precisam ser alcançadas. Mas, além de obras, fala também de amor. Eu acho tão interessante, se você olhar lá o diálogo do Senhor com Caim, o Senhor pergunta para Caim: onde está teu irmão? Está lá. E eu fico pensando, e se Deus resolvesse perguntar para mim: onde está teu irmão? Quantos que não estão aqui hoje? Não é que estão caminhando com outra comunidade, não, que estão fora. Desanimados, desistiram de caminhada. E se o Senhor nos perguntar: onde está teu irmão? E é interessante que naquele diálogo, Caim vai... O que Caim responde? Você sabe o que Caim responde? Como é que é? Caim respondeu ou perguntou?
Deus não perguntou. Caim não respondeu, Caim perguntou. E o que Deus respondeu depois de novo? Quem sabe me dizer? Não precisa procurar que você não vai achar, não respondeu nada. Eu costumo dizer que Deus não responde pergunta tola, idiota. Todos nós conhecemos o texto da ceia, que diz lá, Paulo orientando, e Paulo fala para a gente esperar uns aos outros. Fala, você está sendo muito apressado. Espere um irmão. O que Paulo está querendo dizer ali, como diz um pastor que eu conheço, ele não está estabelecendo um sincronismo de mastigação. Vamos todo mundo junto agora, 1, 2 e... Não, não é isso. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, honre o seu irmão. Conceda a ele o privilégio de comer primeiro do que você. Ceda aquilo que é seu direito, aquilo que você acha que é seu direito, deixa para ele. Isso é amor, irmãos. Isso é amor. Isso é cuidar do mais fraco, do mais necessitado. Isso é abrir o coração. Será que quando Jesus voltar, ele vai encontrar no meu coração amor pelos irmãos? Será que o Senhor vai encontrar no seu coração amor pelos irmãos? Além de fé, além de obras, de amor, de cuidado, de congregar, há ainda um outro ponto que queria ler com vocês, 1 Coríntios 9,16. Paulo dizendo à igreja de Coríntios, ele diz assim, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Presta atenção uma coisa, não há nenhum outro veículo que possa ser utilizado para levar a palavra de Deus às pessoas que não seja eu e você. A internet é muito bom. As mídias sociais, o momento que nós vivemos é muito bom para isso. Mas precisa de alguém pensar, precisa de alguém escrever, precisa de alguém ser usado por Deus como um instrumento, como um veículo para usar aquele instrumento e abençoar. Uma frase que eu ouvi essa semana que tirou minha paz. Diz o seguinte, se a pessoa ouviu sobre Cristo, mas não aceita e morre, o problema é dela. Mas se a pessoa não ouviu a respeito de Cristo, porque eu não falei, o problema é meu. Vou repetir. Se a pessoa ouviu sobre Cristo, mas não aceita e ele venha morrer, o problema é dela. Mas se a pessoa não ouviu a respeito de Cristo, porque eu não falei, o problema é meu. É nosso. Como ouvirão se não há quem pregue? Nós não somos responsáveis para pregar o evangelho a 7 bilhões de pessoas. Eu estou falando 7 bilhões, mas eu acho que o número de habitantes é maior. Nós não somos responsáveis para pregar o evangelho para todos eles. Mas o meu vizinho é minha responsabilidade. O meu colega de trabalho é minha responsabilidade. O meu colega de sala de aula é minha responsabilidade. Aquela pessoa com quem eu jogo bola no final de semana no clube é minha responsabilidade. Aquele cliente que o Senhor colocou na minha vida, que me abençoa pagando os meus honorários, pagando pelo trabalho, aquele é minha responsabilidade. Deus não coloca pessoas apenas aleatoriamente no nosso caminho. Deus coloca pessoas na nossa vida para que eles sejam alvos da nossa oração, alvos da nossa administração, alvos do Evangelho. E é esse tipo de pessoa que o Senhor quer encontrar quando Ele voltar à terra. Todos nós conhecemos João 3,16, ok? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho no jeito. Todos nós conhecemos. Mas eu queria contextualizar, pedindo licença ao Espírito Santo, eu queria contextualizar esse texto e torná-lo da seguinte forma. Porque Deus amou Belo Horizonte de tal maneira que colocou Marcos Aurélio aqui em Belo Horizonte para que ninguém se perca, mas para que todos tenham a vida eterna. Já pensou isso? Você pode dizer isso comigo?
Nós vamos colocar BH, Belo Horizonte, e você vai falar o seu nome. Ok? Vamos lá, repita comigo. Porque Deus amou Belo Horizonte de tal maneira... Não. Isso é amor e está fraquinho, irmãos. Isso não é o amor de Deus, não. Isso é o amor de quem está assim com fome, mas daqui a pouco você vai almoçar. Vamos mais forte? Porque Deus amou Belo Horizonte de tal maneira... que colocou, diga o seu nome, em Belo Horizonte, para que ninguém se perca, mas tenha a vida eterna. Deus amou o seu condomínio de tal maneira que colocou você morando lá. Deus amou a faculdade de tal maneira que colocou você estudando lá. Deus amou aquela empresa de tal maneira que colocou você trabalhando lá. Deus amou aquele cliente de tal maneira que colocou ele no seu caminho, para que ele não se pereça, mas para que ele tenha a oportunidade de conhecer do Evangelho e conhecer a vida eterna. E são essas pessoas que o Senhor vem buscar. Por qual motivo nós vivemos na cidade que vivemos? Por que Deus nos colocou aqui em Belo Horizonte, ou nos tirou de Belo Horizonte? Eu gostei dele lá, porque Mineirinho vai dar bem. Não, irmãos. Deus nos colocou porque Ele tem um propósito, Ele tem algo para nós. Não adianta a gente vir com aquele discurso, o Brasil é do Senhor Jesus, se isso só funciona na hora do microfone, na hora do culto, mas na segunda-feira a nossa vida é completamente diferente. A gente precisa criar juízo na nossa vida e começar a viver essa verdade. Eu sou uma atalaia dele. Esse mundo vai conhecer a Jesus, não é porque Deus vai mandar um anjo, não. É porque Ele me mandou para cá. Belo Horizonte vai conhecer a Jesus, porque Ele me colocou aqui, colocou cada um de nós, colocou essa comunidade aqui neste lugar. E quando Jesus voltar, Ele vai achar fé na terra. Quando Jesus voltar, Ele vai achar alguém que ama os outros. Quando Jesus voltar, Ele vai achar aqueles que estão pregando a respeito dEle. Nós somos colocados aqui com o propósito de pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. E por último, Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santidade pode ser compreendida de dois aspectos. O primeiro deles é você se separar das coisas do mundo. Em que sentido? Eu não vou... Colocando as coisas práticas assim que a gente entender bem rapidamente. Eu não vou mais falar mentira. Eu não vou mais roubar de ninguém, não vou furtar ninguém. Não vou olhar para a mulher dos outros. Não vou cobiçar. Eu morei perto de um lugar que a comunidade lá era toda assim. Eu passei a minha infância do lado do cemitério da Saudade. Lá no cemitério da Saudade, aquela comunidade, ninguém fala mal do outro. Ninguém cobiça aquilo que o outro tem. Ninguém é desonesto. Ninguém é mentiroso. Tudo santo. Não faz mal para ninguém. Precisa ver um silêncio lá. Não incomoda ninguém. Não é esse tipo de separação. O outro tipo de separação é aquele que eu me separo para Deus. Se nós apenas nos separarmos do mundo, não alcançaremos o que Deus quer e tem para nós. Deus quer que, além de me separar do mundo, que eu me aproxime dEle, que eu seja consagrado a Ele, que eu seja dedicado a Ele, que eu ame. Não é uma santidade de cemitério, mas é uma santidade de vida. Eu me dedico ao Senhor, eu me separo pelo Senhor. Vou tropeçar? Certamente. Mas eu não fico parado, eu não fico caído. Até tropeçando, eu vou para frente. Eu caminho, eu cresço, eu desenvolvo. Eu me levanto. Há uma santidade em que eu me esforço para estar separado, próximo a Deus, me dedico a Ele. Quanto mais me aproximo do Senhor, mais longe eu fico do pecado. Tem pessoas que chegam, às vezes, que algum conselho fala, é tão difícil, eu não consigo. Ok. Quanto perto você está de Deus? Porque quanto mais distante estamos do Senhor, mais difícil é a nossa batalha. Quanto eu me dedico para estar diante dEle? Eu não peco por medo de ir para o inferno. Não, irmãos. Eu não peco, procuro não pecar,
porque eu amo a Deus. Eu sei que isso agrada o coração dele. O casal está sempre, o marido, sempre querendo agradar a esposa, descobrir o que ela gosta, faz parte. No nosso relacionamento com Deus, a gente tem que estar atento a essas questões. Não é só deixar de fazer, é deixar de fazer porque eu amo. Não é só fazer alguma coisa, é fazer porque eu amo. Isso é santidade, isso é separação. E quando o Senhor voltar, Ele vai encontrar santos para o recebê-lo aqui. Essa é a palavra que fica no meu coração. Fé, amor, obras, santidade, santificação, né? E pregar o Evangelho. Há fé no seu coração hoje? Você está disposto a amar o Senhor, e amar o Senhor envolve amar a igreja, amar os irmãos. Amar o Senhor envolve muito mais do que simplesmente dar um abraço. Amar o Senhor envolve muito mais do que... Oi? Amar o Senhor envolve em pegar a sua escritura, colocar num vaso de barro, selada, comprada, e deixar que ela se preserve ali. Irmãos, a minha experiência é que todas as vezes que vem alguma crise, e as crises vêm, irmãos, não tem jeito, graças a Deus, vem e fortalece a gente. Todas as vezes que vem uma crise, naquele momento agudo, o Espírito Santo vai lá e dá aquela pescada daquele texto bíblico lá no coração da gente, que você estava nem lembrando, de repente, brota. Senhor Jesus, que coisa linda. Que bênção a gente ser lembrado disso que o Senhor está falando aqui agora. Isso vem, renova a nossa força. Traz um novo alento. Sabe quando a pessoa está com muita dor e ela não está... Eu lembro do meu pai, o dia que ele deu uma crise renal. E ele lá gemendo, aquele homem forte, machão, gemendo de dor, andando curvado lá. Aí de repente chega o médico, isso é crise renal, aí põe lá eu acho que é Buscopan, não sei, põe um remédio na veia, aquilo vai entrando na veia dele, ele vai ficando assim. Aquilo vai curando, aquela dor vai passando. Quando a gente está num ponto agudo da nossa vida, numa crise, e nós temos essa escritura selada, comprada, guardada no vaso de barro, lá dentro do nosso coração, o Espírito Santo vem como que um anzol, como que uma pinça, e busca aquilo e traz aquilo no nosso coração, na nossa mente. E aquilo é como um analgésico que vem. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.